meus queridos? Turmaça aí da segunda série, né? Vamos para a semaninha de correções, né? Referente aí aos gabaritos das aulas que foram apresentadas a vocês aí, dia 8, 15 e 22/5, tá? Nós tivemos 3 semanas de aula, né? Essas aulas duplicadas, e agora a gente vai para as correções de arte aí da segunda série, tá bom? Foi uma semaninha bem tranquila, um mês bem tranquilo, vamos dizer assim, né? Nós entramos num assunto novo aí, que é sobre o romantismo. E a nossa primeira atividade era para você executar a leitura do texto, para que você pudesse compreender as informações explícitas sobre as características envolvidas no período histórico desse movimento que foi importantíssimo e marcante nas artes e na ciência, né? Então, o romantismo, se eu não me engano, vocês devem estar vendo ele também em literatura, né? Só que agora na aula de artes a gente vai tentar abordar um pouco mais ele dentro das artes cênicas. É, então, eu pedi para que você fizesse a leitura e como atividade. E qual o intuito dessa leitura? Eu coloquei alguns aspectos aqui. O que é para ser percebido com a leitura do texto? Bom, ler e interpretar sobre o texto o período aí histórico que foi o romantismo. O que foi? Em que ano que ele ocorreu? Quais são os séculos que estão envolvidos nesse movimento? O que ele significou? Quais são as características principais que marcaram o movimento? Quais são os seus principais artistas? E quais as opiniões aí e preferências dos arquitetos, né? Por que a atividade é essa? Porque eu já coloquei um texto um pouquinho grande com todas essas informações, as quais eu gostaria que vocês lessem, né? E aí, se fosse para mim pedir para vocês ainda efetivarem a atividade, ainda copiarem, eu sei que vocês andam um pouquinho estafados de ficar copiando, mas infelizmente está sendo a única maneira de nós conseguirmos executar as aulas, né? Então, eu já, no momento da leitura, pedi que você fizesse já as duas coisas. Tanto lesse e tomasse conhecimento do conteúdo que está sendo apresentado, tanto quanto observasse os questionamentos que geralmente vai cair em um questionário. Então era para ser o famoso matar dois coelhos numa cajadada só, né? Fazer a leitura e através da leitura você já conseguir aí reunir características da importância desse movimento do romantismo. Tá certo? Aí a gente vai aqui para a segunda partezinha da aula, que é um exercício mesmo de interpretação. Lembrando que a gente sempre tem duas aulas conjuntas. A primeira aula era para você efetivar somente a leitura, né? E na segunda aula nós vamos trabalhar já a parte interpretativa, aí sim com um questionário relacionado ao texto que foi passado, né? Em que século que ocorre o romantismo e que mudanças que ocorreram nesse período aí, né? Então, o século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais, causada por acontecimentos no final do século XVIII, pela Revolução Industrial, que gerou que novos inventos com o objetivo de solucionar problemas técnicos decorrentes do aumento de produção, provocando a divisão do trabalho e o início da especialização da mão de obra. E pela Revolução Francesa, que lutava por uma sociedade mais harmônica, em que os direitos individuais fossem respeitados. Traduziu-se essa experiência aí na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ok? Então temos aí a resposta aí da primeira. Dá uma conferida aí no seu caderno, se foi mais ou menos isso que você colocou. Se ainda ficar com dúvidas, só voltar lá na aulinha, no textinho que eu passei, que está tudo especificado, está tudo dentro do texto. Ok? E aí, continuando, vamos aqui para a próxima. Segunda atividadezinha aí. Descreva o movimento artístico do romantismo, né? E vamos lá. Um dos primeiros movimentos artísticos que surge em reação ao neoclassicismo do século XVIII é o romantismo.
Historicamente, ele se situa entre o ano de 1820 e 1850. Os artistas românticos, eles procuram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Então, o artista começa a fazer as suas obras com uma maior liberdade de expressão, né? Sem estar muito apegada aí ao neoclassicismo, que já era uma frente diferente aí do romantismo. Número 3. O que significa o termo romantismo? O termo romântico ele foi empregue pela primeira vez na Inglaterra para definir o tema das novelas pastoris e de cavalaria que existiam nessa época. O termo romântico ele significa pitoresco, né? Uma expressão de uma emoção que é definida e que foi provocada pela visão de uma paisagem. O termo romântico ele passou a ser adotado depois do movimento artístico-filosófico romantismo, que seguiu as ideias políticas e filosóficas do século das luzes. Liberdade de expressão e afirmação dos direitos dos indivíduos. E também as ideias de um movimento alemão chamado Sturm und Drang, que tinha como principal elemento o sentimento e a natureza. Então, ficou aí a resposta da número 3, tá? Gente, se tiver com dificuldade de acompanhar por aqui, que aqui é só uma correção. Não se preocupe, só correr lá no textinho que eu passei da aula passada, que tá tudo lá, tá? As perguntas foram todas retiradas de dentro do texto. Então, na verdade, assim, a gente está fazendo meio que uma revisão da aula que aconteceu na semana passada. Número 4. Aponte as principais características que representavam o movimento artístico do romantismo. Vamos lá, a gente tem várias, né? Cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, evasão para o mundo exótico, onde se podia fantasiar e imaginar as coisas. Exaltação da natureza, já falei muito isso na aula passada, né? O gosto pela Idade Média, porque tinha sido um tempo de formação das nações, defesa dos ideais nacionalistas, da liberdade individual, da liberdade do povo. Panteísmo, doutrina segundo a qual Deus não é um ser pessoal distinto no mundo, e sim Deus é o mundo, e ele seria uma só substância. Outra característica é o individualismo, uma visão de mundo centrada nos sentimentos do indivíduo, né? É muito valorizado aí nesse período romântico a questão emocional do homem, né? Dá total moral ao que o homem pensa, ao que o homem sente, ao que o homem imagina. Outra qualidade é o subjetivismo. O artista ele idealiza temas, exagera em algumas das suas características. Por exemplo, a mulher sempre é vista como uma virgem que é frágil. E a noção de pátria também é muito idealizada, né? Tem muito esse negócio de patriotismo bem forte. E aí, para a gente finalizar, é na Alemanha que se manifesta pela primeira vez a estética da interioridade, né? A arte como um instrumento para se atingir o cerne da criação, para entrar em contato com a natureza infinita através dos sentimentos sublimes. Beleza? Número 5. Quais as preferências relacionadas aos arquitetos do movimento romântico? Os arquitetos, o que eles preferiam? Eles preferiam a irregularidade das estruturas espaciais e volumétricas, não queria nada, vamos dizer assim, certinho, né? Nada muito dentro da regularidade. Eles preferiam as formas imperfeitas, ou seja, irregularidades. Preferências pelas geometrias mais complexas e pelas formas curvais, pelos efeitos de luz, pelos movimentos dos planos. O pitoresco da decoração também chama muita atenção. Tudo que pode ser pintado ou representado em imagem, é isso que significa ser pitoresco. Com a recuperação das formas artísticas medievais, o romântico e o gótico passam também a ter uma importância muito significativa, acompanhada do gosto pelo exótico contido nas culturas orientais, chinesa, árabe, evidenciando sempre as características do revivalismo eclesiástico, historicismo e o exotismo.
Aí nós vamos para a nossa segunda aulinha aí, que foi do dia 15/5, né? Nós vamos continuar nesse mesmo assunto, o romantismo, só que agora a gente vai abordar o romantismo nas artes plásticas. E o exercício é: aponte duas características ligadas às artes plásticas. Onde está a respostinha? No texto. Só voltar o caderninho aí no textinho. Eu até pedi para vocês copiarem quais são as características aí mais importantes. Mas vamos lá, ó. Nas artes plásticas, o romantismo deixou importantes marcas. Artistas como o espanhol Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix são os maiores representantes da pintura dessa fase aí. Esses artistas, eles representavam a natureza, os problemas sociais e urbanos, eles valorizavam as emoções e os sentimentos em suas obras de arte. Na Alemanha, nós podemos destacar as obras místicas de Gaspar David, enquanto que na Inglaterra, quem fez mais sucesso foi John Contable. Ele traçava obras com forte crítica à urbanização e aos problemas gerados pela Revolução Industrial. Outra característica muito importante aí, ó, é as obras dos pintores brasileiros, que buscavam valorizar o nacionalismo, retratando fatos históricos importantes. E dessa forma, os artistas eles contribuíram para a formação de uma identidade nacional. As obras principais desse período são a Batalha do Havaí, de Pedro Américo, e a Batalha aí dos Guararapes, de Vitor Meirelles. Exercício número 2. Aponte duas características ligadas à música e, se possível, assista ao vídeo de Carlos Gomes, em O Guarani. É uma obra riquíssima e vale muito a pena. Eu deixei aí o endereço para vocês, né? Tanto na aulinha lá, que a Rosinha solta. Essa obra é magnífica, gente. Se vocês estiverem com tempo aí, sem nada para fazer, assistam. É uma obra riquíssima em termos de ópera, é riquíssima em termos de teatro. Ela é uma composição inteira. Você vai ver música, vai ver teatro, vai ver dança, tudo em uma única obra. Então, características ligadas à música. Eu coloquei aí, resposta. O compositor Carlos Gomes, no amanhecer de sua carreira, ele cativa a corte no Brasil. Com o incentivo de seus mecenas, o imperador Dom Pedro II, Carlos Gomes ele é selecionado para estudar na Europa e ele embarca para a Itália. Por isso, gente, que ele se tornou um artista muito competente e muito talentoso, né? Ele, desde muito novo, recebeu o apoio aí das pessoas que... Ele perdeu o pai e a mãe, né? E ele acabou sendo adotado. E as pessoas que adotaram ele colocaram ele para estudar bastante fora do país. Lá na Itália, ele criou O Guarani, uma adaptação do romance homônimo de José de Alencar, e apresentaria a maior produção operística brasileira. A história se passa no século XVI, nas proximidades do Rio de Janeiro, e conta a paixão entre a filha do colonizador português Cecília e o indígena Peri. O Guarani, na forma de um amor proibido, traz em seu argumento a formação do povo brasileiro e sua miscigenação. Foi apresentado lá em Milão, a ópera, e é saudada por Giuseppe Verdi e pelo público da época. Beleza? Tem a participação aí também de Silvio Viegas, que é também um importante figura, um importante nome aí, ó, que a gente vê ligado aí às óperas e às obras de arte. Exercício número 3, aponte duas características ligadas ao teatro da época. Atenção, eu coloquei os vídeos de acesso, mas caso você não possua internet que dê para carregar os vídeos, não tem problema. Faça as atividades embasadas no texto de resumo que eu coloquei acima. Eu coloquei tanto o link para você ter acesso ao material, mas se você não tiver internet que é forte o suficiente para carregar o vídeo, não tem problema. Você tem o texto, que é só você fazer a leitura. E aí, para responder a questão número 3 aí, ó, apontar características ligadas ao teatro. Assim como na música e na literatura, os temas do cotidiano, o individualismo, o nacionalismo e a religiosidade também aparecem na dramaturgia brasileira dessa época. Em 1838, ó, é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José ou o Poeta e a Inquisição. Também podemos destacar a peça O Noviço, de Martins Pena. Agora a gente já vai aqui para a nossa última aulinha, né, que foi a terceira da semana. Também
falando sobre o mesmo assunto, sobre o romantismo, só que agora a gente vai entrar especificamente na vida desse autor aí, Martins Pena, Luiz Carlos Martins Pena, que foi uma grande figura dentro do teatro, de importantíssimo valor para nós brasileiros na época do romantismo. Né? Ele nasce aí no dia 5 de novembro de 1815, no Rio de Janeiro. Seu pai era o desembargador e não tinha muitas posses. Então aí, ó, ele ficou órfão muito cedo, né? Acabei de falar aí no slide anterior. E com apenas 1 ano de pai e aos 10 anos de mãe. Perdeu os pais muito cedo, né? E seu padrasto foi o militar Antônio Maria da Silva Torres. Deixou ele sob tutela, né, após a sua morte da esposa, e ele acabou aí conseguindo estudar fora do país, né, por conta desse tutor. Número 2, Martim Pena foi considerado que tipo de figura no teatro brasileiro? Ele foi considerado o consolidador do teatro no Brasil, com suas comédias de costumes, que até hoje em dia, nos dias atuais, são representadas, né? Vira e mexe, a Rede Globo faz aí recriações das obras, né, dele. Muito interessante. Isso é para provar pra gente assim, que quando uma coisa é boa, gente, perdura. Tudo aquilo que não é bom acaba cedo, mas aquilo que é realmente verdadeiro e que é bom vai perdurar por muito tempo, né? Por toda a vida. Aí vem perguntinha número 3. Qual que foi a primeira peça, né, que ele encenou aí? A primeira peça foi O Juiz de Paz na Roça e foi realizada lá no Teatro São Pedro aí, em outubro de 1838. Perguntinha número 4. Além de escritor de peças, quais as atividades eram desenvolvidas também por Martins Pena, né? Além de escrever peça? Aí a resposta é: ao passo que ele desapontava como escritor de peças teatrais, ele exercia diversos cargos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, inclusive como agregado à legação do Brasil em Londres, na Inglaterra. Além de fundador da Comédia de Costumes Brasil, ele escreveu outros gêneros também, como farsas, dramas, e ele também contribui aí para o jornal, né, crítico teatral lá da época. Então ele escrevia peça, escrevia comédia, escrevia farsa, escrevia drama, né? O cara era mesmo muito talentoso. E só para a gente terminar aí, questão número 5. Como que eram suas peças? Precisa descrever um pouquinho, né? Sua obra consta do período anterior do romantismo, mas ela é considerada como teatro romântico. As peças brincavam com os costumes da época do rei, com personagens populares, como que tiradas das ruas do Rio de Janeiro e colocados no papel malandros, moças com ânsias em casar, juízes estrangeiros, jovens pomposos, velhas solteiras, funcionários públicos, né, meirinhos, contrabandistas. Ou seja, ele falava sempre sobre o âmbito social. O enredo escolhido por Martins Pena também sempre refletia, né, os da época. Casamento, festas nas roças, festas nas cidades, decisões de herança, pagamentos de dotes e assim por diante. A gente vê que assuntos todos relacionados ao nosso cotidiano, né? Por isso que fiz muito sucesso. A gente gosta muito quando as pessoas contam sobre coisas que são verdadeiras, porque a gente acaba por se identificar, né? E número 6 aí, eu pedi para você citar 5 obrinhas aí de Martins Pena. Eu coloquei o Cigano, As Casadas Solteiras, O Noviço, A Noite de São João, O Caixeiro da Taverna e O Namoro aí. Mas vocês ficam à vontade no material que eu disponibilizei para vocês. Tem lá inúmeros peças, né? Não só essas. Então, qualquer dificuldade que vocês tiverem, chama a professora lá no WhatsApp, gente. Eu gosto todas as vezes de terminar minhas aulas, né? Sempre falando com vocês a respeito disso aí. A gente tem visto que muitos alunos não têm se interessado e não têm participado, né? Independente da pandemia, gente, a vida está acontecendo, né? Mesmo que nós estamos aí, ó, trancados dentro de casa, né? Sem poder sair, ou até podendo sair, mas tendo que tomar muito cuidado, não podendo ficar em aglomerações, né? Não poder ficar muito perto das pessoas. As aulas, elas têm acontecido, né? Os professores têm se esforçado. É uma peleja aqui, ó, para fazer essas gravações, né? A gente corre atrás de muito material, principalmente material de arte, que é difícil. Como a gente não está em sala de aula, a gente não está tendo acesso ao livro, né, de vocês. Então, assim, valoriza, né?
Porque sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que a gente vai ter que retornar para a sala de aula e vocês vão ter que ser avaliados. Vocês farão as provas, né? E o tanto que vai ser bom você já se sentir preparado, porque você assistiu todas as aulas, você fez todos os exercícios, postou todas as atividades que foram pedidas lá no GPA, né? Então eu conto aí, ó, com a maturidade de todos vocês, né? Vamos ocupar o nosso tempo com coisas legais para a gente poder evoluir. Já dizia o velho ditado: mente vazia é oficina do diabo. Não deixa a sua mente vazia, né? Não dê nem um segundo para a tristeza te pegar, né? A melancolia te pegar. Mantenha-se ativo, corra atrás de coisas para fazer. Vai ler um bom livro, né? Vai ler as disciplinas que você já tem aí para estudar. São várias as matérias. Não deixa a sua cabeça ociosa, não. E conta com a professora, tá? Estou lá à disposição de vocês em todo o tempo. Quiser trocar uma ideia, só chamar lá no WhatsApp, tá bom? Beijão, meus queridos. A gente vai se falando por aqui, hein? Fiquem todos com Deus e até mais.